John Wesley e Charles Finney, né? Esses dois marcam a minha vida até hoje. É tudo que eu leio, eu consumo demais. E, teologicamente, eu consumo tudo de Wesley. A teologia wesleyana é a teologia global hoje. Nós somos hoje pentecostais, porque John Wesley é considerado pai do pentecostalismo. Então, a teologia, por causa de Wesley, nós não nos tornamos a teologia tradicional, que só tinha essa, e Wesley sai do anglicanismo e ele vem para o metodismo, mas ele é influenciado por algumas pessoas, como Zinzeldorf, que é dos morávios, né, na Bavária, sua mãe, e Guyon, Madame Guyon. Então ele é influenciado a receber o Espírito Santo pelos morávios, que já oravam em línguas. Ok, então tu falas não de uma maneira oficial, né, porque nós falamos sempre do pentecostalismo a partir de Azusa, de Los Angeles, e John Wesley viveu bem antes, então tu consideras que ele, digamos, é um precursor na prática, né? Porque vem seguindo esse caminho, você quer ver, ó, o Wesley vai lá, recebe o Espírito Santo depois de uma estada com os morávios, ele, não temos relato que ele ora em língua, mas ele teve contato com quem orava em língua, ele chama até os morávios, que ele foi lá e fala, todo mundo gagueja lá, é esquisito, eles falam uma coisa esquisita, não é idioma, ele fala por mão dele. Só que ele vem do movimento Holiness, né? E aí, depois de Wesley, que já é lá no final de 1700, você vê que começa 1800 com os montanistas, e tanto Charles Finney como Wesley era de uma cultura montanista, de montano, né? Que o montano é o que mantém as orações em línguas e o poder do Espírito Santo nas florestas, nas cavernas, e vem as eras negras, né, a idade das trevas. Quando você chega em 1800, aí você vem um dos maiores holiness que existia, e montanistas que existiu, foi Finney. O pessoal diz que até hoje a América vive do capital espiritual de Finney, né? E Finney já vem orando em língua, onde ele orava, tanto que os tradicionais dos teólogos mais abominam é Finney, porque Finney é o pai do decisionismo. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Finney é o pai, que eles falam, do caicai. Finney é o pai da oração em língua no culto, que eles não gostam. E aí Finney vem. Ali começa o chamado movimento Holiness. Olha que coisa interessante. Quando você vai entrando ali, vem com Pharma, quando você vai entrando em 1900, vem o primeiro avivamento do século, que é no País de Gales, 1904. E esse avivamento do País de Gales é recheado de manifestação de dons. Então, olha só, o irmão Seymour, veja, o País de Gales ele vai sofrendo uma progressão do que vem desde Wesley. O País de Gales tem o garoto, o Evan Roberts, que é o idealizador e o mover do Espírito. Quando o irmão Seymour visita o País de Gales, ele diz que lá a rua inteira só ora em língua. É ali que ele começa a ter o contato. Então, a cidade ora em línguas, os barqueiros oram em línguas, o restaurante ora em línguas, os garçons oram em língua, ele volta em crise. Aí vai gente para assistir lá, gente que leva para a Coreia do Sul esse avivamento, gente que leva para a Índia esse avivamento, é onde explode todos os avivamentos. E ali começa o avivamento em Los Angeles, porque o irmão Seymour está dentro de uma igreja Holiness, pregando o avivamento e batismo com o Espírito Santo, mas ele mesmo não tinha, ele não era batizado com o Espírito Santo, e ele prega num culto à noite, batismo com o Espírito Santo, de manhã ele vai na igreja para orar, a igreja está no cadeado. O povo meteu a igreja no cadeado e jogou as malas dele na rua. Ele morava na casa pastoral atrás. Ele começa a chorar no meio da rua. Um casal de uma outra rua chamada Born Bryan, que ali realmente começa o avivamento, leva o irmão Seymour para dentro da casa. E na varanda deles é onde começa o avivamento, na rua Born Bryan. Ou seja, toda a influência do avivamento, do pentecostalismo, começa ali exatamente em Londres, com Wesley, que vem com a influência E teve a Associação dos Jovens Cristãos. Dos Jovens Cristãos. O IMCA. Né? Exatamente. Só que não temos relato de que Wesley manifestou algum dom de poder, ou que ele curou alguém. Ele era forte na palavra. Porque alguém fala, ninguém orou. Gente, era tudo muito novo. É igual eles falarem que nós falamos de arrebatamento, se arrebatamento mensagem tem 100 e poucos anos. Falei, mas me fala quem pregava sobre arrebatamento. Ninguém, nem Lutero, nem Calvino, ninguém. Eles não pregavam Apocalipse. Não pregava, então é desonesto. Sobre a questão dos avivamentos ou das manifestações dos dons, nós devemos a quem? Aos montanistas, que influenciou Wesley e que influenciou Finney. Não diretamente,
né? Mas eles culpam muito Wesley Finney como pai do pentecostalismo. Não, quando eu estive em Londres da penúltima vez, eu estive lá na casa do John Wesley. Já lá estiveste também? Já. E eu vou sempre lá, eu gosto demais. Eles talvez vão fechar, né, por falta de manutenção. Então, né? para te ver, a última vez que eu fui lá, eles pegaram e me deram um monte de livros do museu e Bíblia do museu. Nós vamos fechar. Quer para você? Eu ganhei livro de Susana, ganhei livro de devocional de Wesley, que ninguém tem em português. O que eu fiz? Comecei a traduzir as Bíblias, comecei a traduzir os livros, e no Brasil isso é fantástico. Eu fiquei triste por isso, que vai fechar o museu, mas feliz que eu ganhei um monte de coisa do museu. A tua editora publicou 365 dias, né, com John Wesley. Esse livro é de 1736, com John Wesley. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu também sou muito inspirado por esses avivalistas aí do passado, aquele livro lá, Os Generais de Deus. Bom, né? Ou seja, muito bom nós vermos essas testemunhas, né, que deixaram aí um legado, e quando nós passamos por coisas no nosso ministério, nós olhamos para eles que viveram 100, 200, 300 anos atrás, e nós vemos que o que eles experimentaram é algo muito parecido com o que nós estamos a experimentar, a nível de críticas, resistências e tudo mais, e como que eles se mantiveram firmes, né, na busca de Deus. Então, respondendo a pergunta, acho que respondi. Wesley Finney. John Wesley e Charles Finney. Sim, muito bem. Em relação à Rua Azusa, tem uma curiosidade que eu fiquei a saber há pouco tempo. É só uma curiosidade mesmo, não acrescenta muito não. Sabe o que significa Azusa? Não. Alguém resolveu pesquisar o que significava Azusa. Que ou seja, o local da igreja, o templo, né, onde aconteceu esse primeiro mover do Espírito, em 1906 e tal, era na Rua Azusa. E, por curiosidade, Azusa não tem o significado na palavra em si, essa palavra não existe. É simplesmente de A a Z, United States of America. Ô, louco! Estados Unidos, do início ao fim. De A a Z, United States of America. E o nome do Brasil, né? Eu fui esses dias do nada para ver o que significa a palavra Brasil. Na realidade, é o termo que o português usa para falar braseiro. O nome do Brasil é um braseiro, uma lenha. E hoje o Brasil é um celeiro, né, de avivamento.